Enquanto isso, gente, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados denunciou na ONU o que chama de projeto autoritário em curso do presidente Jair Bolsonaro. O texto, assinado pelos deputados Hélder Salomão, Padre João, Túlio Gadelha e Camilo Capiberibe, postula que há risco de ser implementado no Brasil um governo ditatorial. A petição lista 23 fatos envolvendo Bolsonaro, o governo federal ou integrantes dele. Atitudes de negar ou amenizar a ditadura militar, por exemplo, são citadas no documento, no qual os parlamentares pedem que instituições internacionais tomem medidas, dentro de sua própria competência, para auxiliar o país. Vamos então ouvir um pouquinho o nosso Zé Maria Trindade sobre isso. Esse tipo de manifestação às Nações Unidas pode gerar algum tipo de resultado prático, Zé? Zero chance, viu, Paulo? Nenhum resultado prático. Político, talvez. É o debate. Há no Congresso Nacional uma indicação clara de que é preciso se contrapor às ideias do presidente Jair Bolsonaro. Olha, o presidente é criticado por levar para o governo militares e também fazer discursos citando antigos companheiros, exatamente de uma linha contrária à esquerda brasileira. Veja bem, esse pedido é assinado pelo deputado Hélder Salomão, que é do PT, o Padre João, que é do PT, o Túlio Gadelha, do PDT, e o Camilo Capiberibe, filho de uma família do PSB do Amapá, ou seja, todos de esquerda. E há uma decisão aqui em Brasília de que cada ação do presidente Jair Bolsonaro nesse sentido deve gerar uma reação geral da política, e isso em consonância também com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Jair Bolsonaro, Paulo, foi eleito democraticamente, foi eleito num debate aberto com a sociedade e ele nunca mudou. Aliás, o que irrita muito a esquerda brasileira é que o presidente Jair Bolsonaro continua insistentemente e irritantemente para eles com a mesma posição tomada durante a campanha eleitoral. A ponto de um grupo de deputados aqui chamar para uma conversa o ministro da Defesa e cobrar exatamente isso, esses pontos. E o ministro da Defesa respondeu que não há possibilidade desse tipo de guinada na vida política brasileira. E dizendo o seguinte, depois de muita insistência, ele disse que as Forças Armadas não estão nesta campanha e que não apoiariam se por uma decisão de alguém ou do presidente houvesse uma tentativa de golpe. Na verdade é o seguinte, o presidente se alia a esses grupos que são os grupos originários da sua vida política e da sua defesa. Da mesma forma como Lula colocou 12 pessoas ligadas às esquerdas, aos movimentos ali guerrilheiros, no seu governo quando iniciou a sua gestão na frente do Palácio do Planalto, né? Muito bem, Zé, nós vamos abrir agora a palavra aqui para o Denis Russo, jornalista. Já está dando risada, né, Denis? Já está rindo. Eu queria que você elencasse, Denis, o seguinte, você com todo o seu bom humor, eu queria que você elencasse quais são os fatos, na sua avaliação, que levam a crer que nós vivemos numa ditadura no Brasil. Nós não vivemos uma ditadura no Brasil, a gente vive um progresso de corrosão da democracia. A gente tem uma pessoa que não tem nenhum apego aos ideais da democracia ocupando o poder, todos os dias ele usa a cadeira dele para atacar a democracia brasileira, para atacar as instituições. Não, nada a ver, irmão. Ele intervém nas instituições. Não é a esquerda que diz isso é uma loucura. Achei bem engraçado, na verdade, a apresentação do Zé Maria, que ele faz as coisas, ele vai torcendo a verdade para parecer que é como se o New York Times, o Washington Post, a ONU fossem todos petistas. É uma loucura isso. E realmente a democracia brasileira está sob ameaça, as instituições que vigiam a qualidade da democracia do mundo estão notando isso, e que está em campanha eleitoral. Todos os dias ele acorda e pensa, como é que eu vou criar uma narrativa que vai me ajudar a ganhar a eleição daqui a 2 anos? Isso não é só um erro,
é um crime também. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Perfeito. Denis, antes de passar a palavra para o Adriles, eu queria que você entrasse num ponto, porque é o seguinte, se você está falando de ditadura, vamos falar de ditadura então. Né? Não, mas eu não tô. Venezuela, China, você tem o que para me falar a respeito disso? Não são democracias. E é para onde a gente está caminhando. Hoje em dia... Então você não apoia essas ditaduras? Você não apoia? De jeito nenhum. De Imagina, jeito nenhum, quando você leu que eu apoio a ditadura. Olha, não apoia mesmo? Não, mas Paulo, qual que é? Você vai levantar suspeita sobre mim? Ué. Disse alguma coisa, Denis, de maneira nenhuma. Eu só acho que quem defende democracia tem que defender democracia de A a Z. Não é pela metade, não. Exato. Eu escrevi muito texto sobre a Venezuela atacando a ditadura. Perfeito. Atacando... Sim. O processo de bolsonarização da Venezuela, né? De tomar o governo só com militares, de colocando militares em postos chaves em troca de benefícios, de se proteger da justiça usando as instituições. Maduro fez igualzinho o Bolsonaro. Bolsonaro provavelmente de um jeito mais violento. Perfeito. Vamos ouvir um pouco o Adriles agora. Parece que a discussão na Venezuela na próxima eleição é, gente, vamos tomar cuidado, votar direito para a Venezuela não virar um Brasil. Tá bom. Direito, claramente, as eleições da Venezuela foram francamente fraudadas. Não tem isso de votar direito ou votar errado. Eu acho de foram extrema... fraudadas. Eu acho de extrema... Calma, só um minuto, Denis. Só um minuto. Totalmente fraudadas sobre a fala do Lula. Vamos lá. É extremamente irônico dizer que o Bolsonaro está encampando a sublevação de uma ditadura, quando justamente nesse momento quem fala em liberdades individuais, liberdade de comércio, liberdade econômica, liberdade de ir e vir, em contraponto a governos estaduais e prefeituras que coíbem todos esses direitos, é o presidente Bolsonaro. Eu até acho que ele faz isso de maneira atabalhoada e não exatamente sempre certa. Mas o presidente, nesse momento, ele está se transformando exatamente numa rainha da Inglaterra. O STF cortou seus poderes no combate à pandemia, seu direito a nomear chefe da polícia, a Câmara o obriga a dar dinheiro sem contrapartida para estados e municípios, e ele aceita isso tudo democraticamente, fala o tempo inteiro em democracia e liberdade democrática. Eu acho que a gente está num momento de extrema maturidade democrática, porque o povo descobriu que pode exatamente criticar os outros poderes para além do executivo, pode criticar ministros do STF, sabe quem são os ministros do STF, pode criticar o legislativo, e a gente vive um semi-parlamentarismo branco no Brasil, sobretudo no governo Bolsonaro, em que as pessoas criam a prerrogativa de uma suposta ditadura que nunca emergiu da fala do Bolsonaro, para exatamente tolher os devidos poderes de um presidente da República. Eu elenquei com algum dos 23 fatos que a Regina teria minimizado mortes. Ela nunca fez isso. Regina Duarte, até isso inventaram. Ela simplesmente falou que a gente tem que seguir à frente, apesar dos mortos do passado. Fala que o Bolsonaro incentiva a matança de pessoas. O Bolsonaro simplesmente defende os direitos individuais dos cidadãos contra criminosos. Bolsonaro faz apologia à tortura. Sim, ele fez elogios que eu considero asquerosos ao brilhante Ustra, que é um homem suspeito de ter feito torturas absolutamente execráveis. Mas a mesma esquerda que faz esse tipo de crítica exalta pessoas execráveis como Marighella, como Lenin, como Stalin, como vários parlamentares do PSOL. Eu acho que a gente fazer algum tipo de relativização e discussão do papel das democracias, ou relativizar mesmo ditaduras, de alguma forma, está no papel das liberdades civis. Você não pode fazer apologia à ditadura, e o Bolsonaro nunca eventualmente fez qualquer tipo de apologia a um sistema ditatorial dentro do Brasil, e nunca fez absolutamente nenhum gesto autoritário de coibir liberdades individuais, de perseguir alguém, de fazer qualquer tipo de manifestação ditatorial. Quem fala exatamente, mais uma vez, em nome da liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade para além de uma suposta segurança nacional em nome de uma saúde pública hoje, é o Bolsonaro. E quem tenta de toda forma
tolher as liberdades, os poderes do presidente em nome de uma acusação de uma falsa ditadura, de um falso princípio ditatorial no governo que não tem nenhum tipo desse princípio, são os outros poderes, infelizmente. Eu acho, Denis, sinceramente, que a democracia nasce exatamente da ebulição dessa crise entre os poderes. Que bom que haja essa crise, que bom que haja críticas legítimas entre os poderes e que bom que o povo possa sair na rua para criticar, além do Executivo, o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo. Isso é uma democracia plena, Denis. Vamos para o próximo assunto, então, aquele que eu destaquei na abertura do programa. O ex-presidente Lula fez uma análise sobre a importância do Estado em momentos de crise, Vinícius. Traz para a gente um pouquinho esses detalhes. Ele falou especificamente sobre a pandemia do coronavírus, né, Vini? Oi, Paulo, bom dia, Adriles, Zé Maria, Denis, Paulinha. Espero que seja tudo bem aí com vocês. Uhul! Olha só, Paulo, o ex-presidente Lula participou ontem de uma live onde ele falava com um jornalista da Carta Capital. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Somente o Estado pode resolver isso. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Pois é, Paulo, e depois ele conclui esse raciocínio dizendo, ele dá um exemplo, né? Ele dá o exemplo do ex-presidente americano Roosevelt. Ele diz o seguinte: o Roosevelt quando decidiu entrar na Segunda Guerra Mundial, ele não estava preocupado com o orçamento do Estado, com o déficit fiscal, com a falência do Tesouro, que ele queria, na verdade, construir ali naquele período armas para vencer a guerra, e que agora o governo brasileiro atual, não consegue sequer cumprir a promessa de dar R$600 para as pessoas ficarem em casa e se protegerem. Foi essa análise aí do ex-presidente Lula sobre este momento atual que nós estamos vivendo, Paulo. Bom, eu queria então começar aqui esse papo sobre Estado mínimo com o Denis. Denis, como é que você avalia essa fala do Lula? O que você acredita sobre Estado mínimo, Estado máximo, Estado necessário? Fala tremendamente infeliz do Lula. Eu acho que foi pensada também, né? Obviamente, a pessoa que encontrou essa fala tem uma agenda. Mas foi bem pensada, porque foi uma fala muito infeliz. Por trás dessa fala infeliz tem uma verdade, tem uma falácia, uma ficção que se inventou no Brasil nos últimos anos, que é essa ficção do Estado mínimo. Ganhando ares de verdade, de tanto que foi repetida, inclusive aqui nessa rádio. E as pessoas começaram a falar isso muitas vezes, até que hoje em dia as pessoas estão achando que é verdade. A verdade é que nunca aconteceu na história do mundo de um país se desenvolver sem a presença do Estado. Não tem país desenvolvido no mundo sem uma educação gratuita, sem uma saúde gratuita e pública. Okay. E a gente está vendo os efeitos de desinvestir em saúde agora, nessa pandemia. Ok. Adriles, aproveitando que o Denis não mencionou sobre isso, mas eu acho que é importante. Sim. Uma fala dessa, na minha avaliação, reflete caráter. Qual que é a sua avaliação? Olha, essa é uma frase de um sociopata. Não dá para dizer que isso é simplesmente um ato falho. Falou que, graças a Deus, houve essa desgraça da natureza para provar para as pessoas que o Estado é necessário. O Denis fala de Estado mínimo, eu acho que o Estado tem que ser necessário. No Brasil, por exemplo, o Estado sempre foi máximo. Ele sempre foi uma carga abjeta e absurda em cima do trabalhador, em cima do empreendedor. É muito simples essa equação. Quem gera Estado, quem gera dinheiro para o Estado é o cidadão comum. É a produção, é o emprego, é o trabalho. Trabalho esse que está sendo tolhido agora pelo Estado. Não é o contrário. Quando o Lula diz isso, ele está simplesmente revelando a sanha autoritária de uma esquerda delirante que acha, como você, Denis,
que o Estado faz absolutamente tudo pelo cidadão. E quando o Estado faz tudo pelo cidadão, pera, ele não desculpa, se transforma, mas aqui ele não se transforma apenas... Denis, Ele não só se transforma em babá do cidadão, ele se transforma numa autoridade absoluta. Vamos ouvir as pessoas. Ele se transforma numa autoridade execrável em cima das liberdades individuais e civis do cidadão. E é isso que a gente está vendo. O que a gente está vendo hoje, causado por essa pandemia, causado pelos erros grotescos da Imperial College, que errou todos os seus prognósticos, são cidadãos sendo presos, arrastados nas ruas, tendo suas liberdades tolhidas, tendo suas lojas fechadas a soldo por prefeitos, governadores, tendo, inclusive, a liberdade de expressão, de fazer críticas ao OMS, ao Imperial College, ou outras instâncias globalistas, como a própria ONU, sendo censuradas em redes sociais. É isso o Estado totalitário, comunista, socialista, daqueles mais enfadonhos, mais perniciosos, que sonha a fala do sociopata Lula. O Lula quer coibir qualquer tipo de liberdade em nome de uma pseudo-segurança para o Estado. E como diz já um grande pensador americano, eu prefiro uma liberdade perigosa a uma escravidão servil e pacífica, que é essa que o Lula e a esquerda totalitária, abusiva, ditatorial, socialista que ele personifica na fala. Todos os grandes fascínoras da história da humanidade, Lenin, Stalin, mataram dezenas de milhões de mortos. Eles preferem matar pessoas, preferem que pessoas morram, como no caso dessa pandemia, para criar a ideia ideopata de uma utopia futura. É isso que o Lula personifica na sua fala. Não é só um ato falho, é uma vontade. Ok, Adriles. Vamos então, para finalizar esse tema, ouvir um pouquinho a opinião do nosso Zé Maria, lá de Brasília. Zé? Pois olha, Paulo, me incomodou esse riso idiota aí do Denis sobre a minha fala. Eu queria dizer para ele que eu não sou esquerdista, nem direitista, nem lulista, nem bolsonarista e nem transformista. Eu sou jornalista, e jornalista de raiz, Denis. Não, naquela história de bifinho e danoninho, eu sempre preferi o bifão. Não sou gerido aí nesse tipo. E em nome dessa verdade, nós aqui lidamos com a verdade. Em nome dessa verdade, eu queria te dar uma notícia real. As tetas secaram. Acabou aquele jornalismo nutrido por dinheiro público. Eu não tenho emprego público. O meu emprego é o meu trabalho, é a verdade. Em nome dessa verdade, eu queria dizer o seguinte: é impossível negar que há contorcionismos para dizer que o Estado está sendo atacado. Ninguém nunca defendeu a extinção do Estado, como sugere o ex-presidente Lula. Ele, como você, precisam estudar e entender que o debate é muito mais profundo, é sobre liberdades. Liberdades individuais e liberdades econômicas. Essas liberdades traduzem em riqueza. Denis, não existe dinheiro público, não existe dinheiro público. O dinheiro não nasce dos cofres públicos, o dinheiro nasce da relação do dia a dia. É no dia a dia, é ali na luta diária, levantar cedo, colocar o pé no chão e sair atrás do leão para caçar, né? É assim que se faz a história, é assim que se faz a economia. Bom, a gente então... você quer falar mais alguma coisa, Denis, a respeito? Claro. Eu quero sim, porque eu tô sendo atacado de todos os lados, agora me chamaram de idiota. Faz tempo, né? Um minuto, por favor. E o nosso amigo Ladrilli tá atribuindo coisas que eu nunca disse. Sei. E daí a gente tá discutindo sobre fatos, mas eu nunca disse que Estado é quanto melhor, melhor. Eu nunca falei isso. Eu falei que existe uma falácia que está sendo defendida, talvez de forma ingênua por alguns, talvez por ignorância, talvez por maldade de outros. Tem duas questões muito diferentes que parece que, não sei se vocês estão confundindo por falta de conhecimento ou se vocês estão propositalmente confundindo, mas tem uma coisa que é o seguinte: é o autoritarismo de um Estado, e claramente tem muitas sociedades que são socialistas ou de esquerda e que são muito autoritárias. Tem muitas sociedades que são direitas
e que são muito autoritárias também. E tem uma outra questão completamente diferente, que é o tamanho do Estado. Você vai me dizer que a Dinamarca é autoritária? Você vai me dizer que a Noruega é autoritária? Você vai me dizer que a Finlândia é autoritária? São os países onde tem a melhor qualidade de vida do mundo, são países com governos socialistas. Social-democrata. Socialista não é não instrua mal o ouvinte. Social-democracia é totalmente diferente do socialismo. São países onde o debate democrático é livre. Onde quando alguém fala uma coisa que você não concorda, você não começa a chamá-lo de idiota. Onde você não manda calar a boca o repórter. São países onde tem gente de direita e de esquerda convivendo dentro do Estado. Mas a democracia da Dinamarca está também muito de acordo com os princípios do liberalismo, porque a Dinamarca é um dos países que tem a maior liberdade econômica do mundo. Essas coisas não estão em contradição. É uma falácia que elas estão em contradição. Não, nada a ver, irmão. E se você for olhar os fatos, o Zé Maria está dizendo que eu não estudo. E eu passo boa parte da minha vida estudando. Eu leio antes de falar, eu não chego aqui e vou falando as coisas da minha cabeça. Sei. Se for olhar os números, por exemplo, do sistema de saúde brasileiro, em 1988, o Brasil resolveu criar um sistema único, universal de saúde, para que todo mundo tenha direito a atendimento gratuito de saúde. Sei. Sabe o que aconteceu de 88 para cá? A mortalidade infantil caiu 70%. A expectativa de vida subiu 10 anos. E o que aconteceu nos últimos 5 anos? Essa falácia do Estado mínimo convenceu o Brasil a desinvestir. E vocês tentam simplificar falando, isso é uma questão de direita e esquerda. Não tem nada a ver com direita e esquerda. Tem a ver com safadeza. Tem a ver com pilantragem. Deixa eu só, Adriles, em 20 segundos, por favor, 20 segundos. Só duas coisas. De fato, Denis, 70% da mortalidade infantil, 60% da pobreza foi dirimida nos últimos 30 anos, graças ao advento do livre empreendedorismo, do livre trabalho do cidadão, para além de uma tutela do Estado. E você estuda muito, você sabe bem, eu queria salientar novamente, que Dinamarca, Suécia, Finlândia, que são social-democracias, que realmente mantêm as liberdades individuais, não tem rigorosamente nada a ver com governos socialistas autoritários, como você diz. Perfeito. Finlândia, Suécia não são socialistas, são social-democracias. Estude um pouco mais. E não desinforme. Eu estudo, eu conheço os países. Maria, você chamou eles de socialistas, um minuto, não Denis. são. Vamos ouvir agora o Zé. Zé, obrigado, viu, pela tua participação. Se você quiser fazer um comentário final. Ué. Não, é isso. É só dizer que eu sou de raiz mesmo. Trabalho com fatos e com verdades. Obrigado. Quer me chamar de idiota de novo? Xinga de novo, vamos xingar. Já que Denis, vamos sempre. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Denis, você hoje, acredito que é a primeira vez que esteja participando aqui, mas é importante colocar, Denis, uma coisa aqui. Diga. Existe a necessidade no Brasil da gente sentar e debater olho no olho com quem a gente diverge. Claro. Então vamos sentar e debater. Por isso que, inclusive, você foi convidado hoje. A gente sabe do seu pensamento, a gente te respeita aqui. Não, nada a ver, irmão. A gente quer, de todas as formas, fazer um debate para as pessoas que estão aí nos assistindo do outro lado da câmera de alto nível. É isso que nós vamos pregar aqui, alto nível de debate. Agora, se você discorda ou se você concorda, é uma questão pessoal. Vamos respeitar a opinião dos outros de todas as formas para fazer com que a democracia que tantas pessoas aqui nesse debate defenderam agora seja realmente efetivada. Eu vou pro break rapidinho, daqui a pouquinho a gente chamar de idiota não é isso. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, Denis. Aguenta aí que aí você vai ter oportunidade de falar. Jovem Pan Morning Show.